Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana de Brito Freitas, sou professora de Geografia do Estado de Mato Grosso do Sul e nesta aula nós falaremos sobre as forças endógenas da Terra e das forças exógenas da Terra. Os dois agentes, eles são modeladores e formadores do relevo, né? No início a gente vai ter as forças endógenas da Terra, que são as forças internas da Terra. A Terra é composta por 3 camadas básicas, o núcleo, o manto e a crosta terrestre. Com a força do interior da Terra, né, que tem uma temperatura altíssima e uma força muito grande, nós não sentimos na superfície da Terra, nós não sentimos na crosta terrestre, mas a força do interior da Terra é muito grande. Quando ele chega numa pressão muito absurda, né, nós percebemos o seguinte, que a Terra, ela não é estática, né? Ela se movimenta, tá? E esses agentes internos da Terra, né? Nós podemos colocar que eles alteram, né? E formam um relevo. Próximo do manto, nós vamos ter uma camada chamada astenosfera, onde as placas tectônicas, que são rochas, né? Bem rígidas, elas se deslizam sobre o substrato pastoso, né, chamada astenosfera, quando a força do interior da Terra é muito grande. Quando ela chega numa pressão muito grande, faz com que ocorre os fenômenos de orogênese, que vai formar a origem do relevo, né? A tectonogênese, que vai fazer a formação de montanhas por meio da força do interior da Terra, né? Gerando dobramentos, gerando falhamentos, né? E também o vulcanismo. O vulcanismo é quando expele-se lava vulcânica, né, do interior da Terra. E essa lava vulcânica, ela se solidifica quando chega numa temperatura mais baixa, que vai ser próximo da atmosfera, né, que vai ser na crosta terrestre, onde tem uma temperatura mais baixa, mais fria. Então, essa lava vulcânica, ela solidifica, virando rocha vulcânica, né, ou ígnea. Um exemplo muito forte e muito grande da força do interior da Terra, do tectonismo, do vulcanismo, né, ou até mesmo da orogênese, que é a formação do relevo, a origem do relevo, vai ser quando nós percebemos as cadeias montanhosas, né? No caso, na América Latina, que é a América do Sul, mais propriamente dito, nós vamos ter a Cordilheira dos Andes, onde há um encontro de 2 placas tectônicas, né, que elas se chocam, que ela corre dobramentos, né? Nós vamos ter a placa de Nazca e a placa sul-americana, onde as 2 placas tectônicas se chocam e só ergue esse relevo, causando a Cordilheira dos Andes, né, que tem uma altura magnífica, né. Nós vamos ter também lá na Ásia uma grande cadeia montanhosa também, onde nós vamos ter o pico mais alto do mundo, que é o Monte Everest, né, na Ásia, onde há encontro de 2 placas tectônicas também. Uma outra coisa também que nós podemos colocar, uma teoria muito importante do Alfred Wegener, né, que se baseia em quê? Que ele falava que anteriormente, há 250 milhões de anos atrás, nós tínhamos somente um continente chamado Pangeia. E que com o tempo geológico de milhares de anos, sem você perceber a atuação das forças internas, né, com o tempo esses continentes começaram a se separar, né? Então, o que a gente percebeu, né, através das avaliações das rochas, dos fósseis de um continente com outro, de um continente com outro continente, percebemos que existem fósseis iguais, rochas parecidas, né? Até mesmo o contorno, né, da América do Sul com o africano ele se encontra, né? Então a gente percebe o seguinte, que a teoria da deriva continental, ela começou a ser comprovada com a teoria das placas tectônicas, porque existem 3 tipos de placas tectônicas, que umas se chocam,
né? Outras se afastam e as outras deslizam lateralmente, né? Então isso provocou uma alteração na superfície da Terra, nas terras emersas, né? A separação, chamada deriva continental, né? Que foi comprovada com a teoria das placas tectônicas, né? Então, o que acontece? Essas placas tectônicas, elas formam o relevo, elas dão origem ao relevo, elas fazem a orogênese, né? Através da força do interior da Terra, né? Então, eles formam relevo, formam montanhas, né? Pode gerar também depressões, regiões mais baixas que o seu entorno, né? E existem também uma outra força, chamada força exógena da Terra, que ocorre. Nós temos o núcleo, o manto e a crosta terrestre, são as três camadas internas da Terra, as forças endógenas, né? Nós já falamos. Acima da crosta terrestre, nós vamos ter a atmosfera, que também vai ter várias camadas, né? E é nessa atmosfera ali que nós vamos ter as forças exógenas da Terra, né? Essas forças exógenas da Terra, juntamente com o intemperismo, né? Que é a alteração físico-química, né? Que ocorre na superfície da Terra, o chamado intemperismo, ou até mesmo a erosão, causada por quem? Pelos agentes externos, quais? O vento, né, que eles podem esculpir o relevo, a chuva, né, o rio, né. Então são chamados agentes externos da Terra, né, que eles vão alterar o relevo, né. Não somente esses eventos naturais, mas pela própria natureza, ou melhor, ou pelo próprio ser humano, ele também transforma a superfície da Terra. Então, o que nós podemos aqui colocar? Que a superfície da Terra, né, chamado espaço geográfico, que ele possa ser transformado pelo próprio ser humano, né, através da força exógena, né, ou pelos fenômenos naturais, como a chuva, o vento, né, o rio, a água, né. Esses fatores exógenos, eles alteram a superfície terrestre, né? Eles geram um relevo diferenciado, no caso a sedimentação, né? A força interna da Terra, né? Vão também formar ou alterar também o relevo, né? Então, assim, a gente percebe que a nossa Terra, né? As chamadas terras emersas, né? Elas estão em constante alteração, em constante movimento e a gente não percebe, né? A Terra, ela é magnífica, né? Então a gente percebe assim que se a gente não cuidar dela de forma correta, nós podemos perder esse lugar tão lindo para que a gente habita, né? Que é o único lugar que a gente pode habitar, né? Então assim, a união dos agentes naturais, juntamente com a força do homem, elas alteram essa superfície da Terra, né?